Você já conheceu alguém que parecia acreditar de verdade que era a pessoa mais importante do que todo mundo ao redor? Alguém que dominava todas as conversas, precisava sempre estar em destaque e raramente demonstrava interesse genuíno pelos outros? Talvez você tenha chamado essa pessoa de egoísta, arrogante ou simplesmente difícil de lidar. Mas existe uma palavra específica para descrever esse padrão de comportamento. E ela vem muito antes da psicologia moderna existir. A palavra é narcisismo e ela nasce de um dos mitos mais conhecidos da Grécia Antiga. Para te contar essa história, vamos voltar a mais de 1000 anos atrás. Narciso era um jovem de beleza impressionante, admirado por todos ao seu redor, mas ele não ligava para o carinho das pessoas, rejeitava quem o amava e seguia seu caminho sem olhar para os lados. Um dia, ao se inclinar sobre as águas de um lago tranquilo, viu seu próprio rosto pela primeira vez, e algo estranho aconteceu. Ele se apaixonou por aquela imagem. Ali ficou parado, sem conseguir se afastar, olhando para o próprio reflexo, até que, consumido por um amor que jamais poderia ser correspondido, simplesmente foi definhado. E no lugar onde caiu, nasceu uma flor, a mesma flor que carrega seu nome até hoje. O mito não é só uma história bonita. Ele mostra de forma simples algo que a psicologia levou muito tempo para entender direito: a armadilha de se amar de forma exagerada. Porque o problema de Narciso não era gostar de si mesmo. Isso é saudável. O problema era que ele era completamente incapaz de enxergar qualquer coisa além de si mesmo. E é exatamente aí que o narcisismo deixa de ser uma característica e vira um padrão de comportamento com consequências reais, tanto para quem tem quanto para quem convive com ele. Mas o que a psicologia entende por narcisismo? Quais são os tipos, as causas e como ele aparece no dia a dia? Nos relacionamentos, no trabalho, nas redes sociais? É isso que vamos explorar agora. A definição psicológica de narcisismo é mais simples do que parece. É uma autoimagem inflada, uma visão exagerada de si mesmo. Os narcisistas se acham mais bonitos, mais inteligentes e mais importantes do que as outras pessoas, e acham que merecem um tratamento especial, como se as regras que valem para todo mundo não se aplicassem para eles. Mas nem todo narcisismo é igual. Os psicólogos identificaram dois tipos principais. O primeiro é o narcisismo grandioso. Esse é o mais fácil de reconhecer. A pessoa é extrovertida, dominante e vive em busca de atenção. Muitas vezes, esse tipo de narcisista busca por posições de poder, visibilidade ou fama. E aqui vale um detalhe importante: nem toda pessoa que busca reconhecimento é narcisista. O que diferencia é a motivação. Ele quer o poder pelo status e pela atenção que vem com ele, não pelo que ele pode fazer com ele. O segundo tipo de narcisismo é o vulnerável, muito mais difícil de identificar. A pessoa pode parecer quieta ou até tímida, mas por dentro carrega um forte senso de que merece mais do que recebe. Se sente ameaçada com facilidade e se ofende com situações que a maioria nem notaria. Nos dois casos, o lado mais sombrio do narcisismo aparece com o tempo. No curto prazo, narcisistas podem ser carismáticos e confiantes, mas no longo prazo, o padrão começa a cobrar seu preço. Líderes narcisistas tomam decisões arriscadas e ignoram conselhos. Em relacionamentos, podem ser desonestos ou simplesmente ausentes quando o outro mais precisa. É como uma doença em que o paciente se sente ótimo, mas as pessoas ao redor sofrem as consequências. Quando esse comportamento chega ao extremo, ele se torna um diagnóstico clínico, transtorno da personalidade narcisista. Ele afeta entre 1 e 2% da população. É mais comum em homens e é um diagnóstico reservado para adultos, já que crianças podem ser muito centradas em si mesmas por razões normais do desenvolvimento. As principais características do transtorno incluem uma visão grandiosa de si mesmo, dificuldade de sentir empatia, um forte senso de que merece tratamento especial e uma necessidade constante de admiração. O que transforma esses traços em um transtorno de verdade é o fato de eles dominarem a vida da pessoa e causarem problemas sérios para todos ao redor. Mas de onde vem tudo isso? Estudos com gêmeos mostram que existe um componente genético, mas o ambiente também importa muito. Pais que colocam os filhos num pedestal podem alimentar o narcisismo grandioso. Já pais frios e controladores podem contribuir para o narcisismo vulnerável. A cultura também pesa. Sociedades que valorizam o individualismo e a autopromoção tendem a ter índices mais altos. Mas e as redes sociais? Elas provavelmente não causam narcisismo, mas oferecem um ambiente perfeito para que ele se expresse. Curtidas, seguidores e admiração são exatamente o que um narcisista busca. Então, será que narcisistas conseguem mudar? E a resposta é sim, mas não é simples. Tudo que incentiva uma reflexão honesta sobre o próprio comportamento pode ajudar.
Psicoterapia, prática de empatia, atos de cuidado com o outro. Com o tempo e comprometimento, mudanças são possíveis. O grande obstáculo, porém, é que a pessoa precisa querer enxergar o que está dentro dela. E para quem passou a vida toda construindo uma imagem inflada de si mesmo, olhar para os próprios defeitos é uma das coisas mais difíceis que existem. É por isso que o narcisismo é tão persistente. Não porque as pessoas sejam incapazes de mudar, mas porque a própria estrutura do transtorno dificulta o primeiro passo, admitir que há algo a mudar. E talvez seja aí que o mito de Narciso faça mais sentido do que nunca. Ele não morreu porque era bonito demais. Ele morreu porque era incapaz de desviar o olhar de si mesmo, incapaz de enxergar o mundo além do próprio reflexo. No fim, entender o narcisismo não só serve para identificar pessoas difíceis ao redor, serve para nos lembrar de algo muito mais simples, que nenhum de nós existe sozinho, e que a capacidade de enxergar o outro, de verdade, pode ser uma das coisas mais valiosas que um ser humano desenvolve ao longo da vida.